Tem uma vontade irresistível de saborear a melhor informação? Dos artigos de opinião até ao acesso antecipado aos Podcast Plus e muitas mais vantagens em ser assinante Observador. Desfrute de tudo como se fosse a última dentada. Não fique de água na boca e aproveite a nossa campanha limitada aos primeiros 500 assinantes. Assine agora em observador.pt por apenas 95 cêntimos por semana. É o preço de um pastel de nata. Esta é a história do dia da Rádio Observador. A política ambiental de Trump vai afetar-nos? That is why today I will also declare a national energy emergency. We will drill, baby, drill. Donald Trump diz que os Estados Unidos estão a viver uma emergência energética e isso tem influência na inflação. Logo, na tomada de posse, o presidente norte-americano anunciou o regresso a uma política mais amiga dos combustíveis fósseis e menos amiga das energias renováveis. Trump quer perfurar, em busca do que chama de ouro líquido, petróleo, mas também gás, e ao mesmo tempo, e pela segunda vez, rasga o Acordo de Paris, retirando os Estados Unidos do esforço coletivo de tentar controlar o aumento médio da temperatura no planeta. Esta política ambiental vai ter consequências, más consequências para nós em Portugal e para nós enquanto planeta? É sobre isto que vou conversar com Miguel Miranda, ex-presidente do IPMA, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, e professor catedrático. Eu sou o Ricardo Conceição e esta é a história do dia, de quarta-feira, 22 de janeiro. Bem-vindo, professor Miguel Miranda. Olá, Ricardo. Professor, para início de conversa, qual é o grande objetivo do Acordo de Paris? Bem, o Acordo de Paris é um tratado internacional que foi estabelecido em 2015 e que essencialmente tenta elencar as medidas que todos os países do mundo deveriam realizar de forma a que o aumento da temperatura média da Terra não ultrapassasse 1,5 graus. Uhum. E porquê 1,5 graus? Porque não 2 ou 3? Este 1,5 graus, francamente, é assim, tem um conteúdo científico, mas também tem um conteúdo político. Na verdade, do ponto de vista científico, era mais simples de encontrar outros indicadores, até mais claros e mais transparentes, mas para tornar a coisa simples, foi considerado que 1,5 graus era aquele tipo de alteração que era facilmente absorvido pelas diferentes sociedades. A verdade é que esse valor, penso eu, já terá sido ultrapassado. Isso trouxe alguma consequência visível? Não, deixe-me eu fazer aqui uma pequeníssima correção. Sim. Quando se fala de 1,5 graus em média. Em média, claro. E portanto, já houve anos que ultrapassaram 1,5 graus, mas também houve anos abaixo de 1,5 graus. Ok, portanto, o que em atenua. princípio, este 1,5 graus em média, em trend, será alcançado no ritmo atual dentro de 4 ou 5 anos. E só para termos uma ideia, se é que podemos pôr as coisas assim, em que lugar se situam os Estados Unidos nesta altura em relação aos países mais poluentes? Pronto, a situação é politicamente complicada, mas é bom que seja vista na sua globalidade. Obviamente que estes acordos políticos normalmente são um bocadinho, digamos, diferentes para as diferentes partes. Isto porquê? Porque a posição dos países com menor desenvolvimento, ou seja, que têm rendimentos inferiores, é de que o que é importante é que os grandes emissores de CO2 controlem essas emissões e que eles tenham a capacidade de ainda aumentar as suas próprias emissões de forma a aumentar o seu desenvolvimento. Isto é o racional. Claro que do ponto de vista dos países de maior rendimento médio, a questão levanta-se muitas vezes porque é que nós estamos a deixar alguém, por exemplo, queimar carvão, que é claramente um poluidor fundamental, obviamente, enquanto que nós próprios não estamos a ser autorizados, por exemplo, a fazer um mix entre vários tipos de energia na produção energética do país. Exato. Pronto, e este é um bocadinho a questão, digamos, a questão política. Os dirigentes dos diferentes países que respondem essencialmente perante as suas próprias populações, claro que têm leituras que são diversas.
Por exemplo, a leitura que é feita pela nova equipa governamental americana é que os Estados Unidos não aceitam essas restrições porque querem desenvolver ainda mais a sua economia na perspectiva de que aderirem, por exemplo, à descarbonização, vai-lhes criar limitações na capacidade de desenvolvimento económico. O papel, e normalmente diz que, por exemplo, a China é que é o país que continua a poluir muito, eu penso que até foi invocado. Foi sim. Devo-lhe dizer que, de um ponto de vista, como lhe direi, totalmente independente, eu penso que aos portugueses aqui interessa mesmo um ponto de vista totalmente independente, é preciso dizer que, apesar de toda a retórica entre a China e os Estados Unidos, têm sido feitos progressos significativos. Nós não nos podemos esquecer, por exemplo, que o desenvolvimento que temos hoje em dia da utilização de fotovoltaico seria impossível se a China não tivesse a produzir fotovoltaico com os custos baixíssimos. Da mesma forma, a China está a fazer um plano brutal de energias renováveis, em particular eólica, que não tem quase paralelo no mundo. Portanto, se ler os discursos políticos mais sensatos, vê que todos os países percebem, penso eu, as pessoas menos inteligentes, que alguma coisa tem que ser feita. O caminho para lá é que é diferente. Eu já quero voltar a esse ponto da China, porque é muito interessante esse desenvolvimento que está a ser feito na China, mas podemos aqui resumir que Trump rasga o Acordo de Paris pela segunda vez, precisamente para satisfazer, não sei se posso pôr as coisas assim, uma clientela interna. É mais isso? Vamos lá ver. A descarbonização em si, do ponto de vista estritamente económico, não é necessariamente uma perca para o país. Ok? Não é necessariamente. Pode ser, mas não é necessariamente. Em particular, os países têm uma grande capacidade de inovação e ciência, têm sido capazes de desenvolver aproximações que estão progressivamente a ocupar todo o espaço da produção energética. Agora, é evidente que existem setores e existem populações que são atingidas. E não vale a pena nós... Eu detesto que se fujam a problemas reais. Claro. Quer dizer, claro que há setores, economias que vivem, por exemplo, do petróleo e do gás. Obviamente que vão ser atingidas, têm que ser atingidas. Agora, como é que se vão atingir é que são as diferentes formas políticas. Uma das coisas péssimas que aconteceu ao problema da mudança global foi a sua hiperpolitização. Isto não é um problema político, isto é um problema de geofísica. Científico. É um problema científico. Isso é inelutável. Podemos discutir as causas, o que se pode e não se pode fazer. A Terra está a aquecer. Agora, os caminhos que nós temos para, digamos, lidar com esse aquecimento é que podem ter tendências políticas diferentes e deve ser compreendido que isso tem que ser assim. Exatamente. Não se pode pedir a um dirigente chinês, ou a um dirigente americano, ou a um dirigente soviético, ou a um dirigente português ou francês, que atuem todos da mesma maneira. A grande dificuldade é quando você está ao nível das Nações Unidas e precisa de um acordo global, tenta dividir o mal pelas aldeias. E algumas aldeias reclamam mais que outras. Já regressamos à conversa com Miguel Miranda, professor catedrático, ex-presidente do Instituto Português do Mar e da Atmosfera. E estas decisões de Trump podem ter consequências para nós, aqui em Portugal? Assuma, porque já não lhe acontece nada. Esta é a conturbada investigação ao assassino em série que há 30 anos aterrorizou o país e desafiou a PJ. Uma história de pistas falsas, escutas surpreendentes e armadilhas perigosas. Último episódio. Sei quem é o Estripador de Lisboa. A Caça ao Estripador de Lisboa é uma série para ouvir em 6 episódios que faz parte dos Podcast Plus do Observador. É narrada por mim, Inês Castelo Branco, e tem banda sonora original de Mário Lajinha. Pode ouvir todos os episódios no site do Observador, nas plataformas de podcast ou no YouTube. Os Podcast Plus do Observador têm o apoio da Kia. Estamos de regresso à conversa com Miguel Miranda, professor catedrático, membro de diversas organizações internacionais, é de resto diretor do Air Center. Professor, falávamos há pouco num desses argumentos de Donald Trump que no fundo diz: se a China continua a poluir e não quer saber, porque é que
teremos de ser nós a preocupar-nos com isso e a prejudicar a nossa indústria. Falava aí dos caminhos diferentes a nível político para tentar atingir o fim. Isto, apesar de tudo, dá alguma razão a Trump ou não lhe dá razão nenhuma? A minha preocupação não é dar razão a Trump nem tirar, anote bem. O que eu considero... É uma provocação. O Trump é um provocador profissional e, portanto, eu nunca chegaria aos calcanhares dele na capacidade de exagerar. Mas a verdade é que, e eu compreendo que pode haver caminhos diferentes. Por exemplo, o papel do gás natural foi discutido muitas vezes como sendo uma fase intermédia e depois foi abandonado, mas, na verdade, o que vai mandar sempre é a economia. O que vai mandar sempre é a economia. Portanto, quando a produção energética renovável for realmente mais competitiva do que a produção fóssil, ela vai dominar o mundo. Vai impor-se. Eu não penso que para os Estados Unidos, e espero que não seja essa a situação, se amandou no esforço todo de inovação e desenvolvimimento na área das energias renováveis, porque ele é muito importante para o mundo inteiro. Agora, a política tem as suas armadilhas e os seus modos de trabalhar. E normalmente os decisores tendem sempre a alinhar com, desculpe-me a palavra, as percepções daqueles que os elegem. Às vezes mais do que a ciência, ou às vezes mais do que seria racional. Mas sabe que a nossa vida também não é só feita de razão. Exatamente. Também é feita de emoção. Mas, e a professora há pouco falava disso e do investimento chinês, por exemplo, na investigação e nas energias renováveis. Isto para os Estados Unidos não é também, do ponto de vista económico, um passo atrás? Este regresso ao gás e ao petróleo em detrimento, por exemplo, da eólica? Tudo vai depender se esse regresso é feito para, na verdade, potenciar um futuro diferente, que é uma situação possível. E eu já não sou novo, e quando a pessoa chega a uma certa idade, sabe que nós dos políticos temos que ouvir apenas, eu diria, mais a música do que a letra. E é como nas canções. E a música que você tem que ouvir, penso eu, é que é importante que o caminho para a descarbonização não destrua rapidamente partes significativas da economia e que não ataque rapidamente frações da população. Eu, por exemplo, sempre fui bastante cético em relação ao chamado mercado de carbono exatamente por causa disso. Porque eu penso que um dos efeitos perversos é tal aumentar os custos dos combustíveis, que indiretamente aumenta os custos dos alimentos e, portanto, na verdade, é um ónus enorme. No fundo, penaliza todos, não é? Penaliza toda a gente. Penaliza todos e penaliza mais os mais frágeis. E, portanto, eu tenho a consciência que o CO2 tem mesmo que ser reduzido, né? E diria que provavelmente uma parte vai ter que ser por lei, por ser proibido. Mas sei que, para ser possível fazer-se isso sem uma oscilação da capacidade social, vai ter que haver, do lado da ciência e do lado da inovação, a capacidade de apresentar alternativas que sejam realmente melhores. E há em seu entendimento, há plataformas para isso? Ou estamos aqui a cair num lado mais radical na defesa do ambiente e menos razoável? É assim, eu vou-lhe dizer do ponto de vista da esperança, não é? Nós às vezes também temos que ter alguma esperança. Claro. A minha esperança é que este processo não seja apenas liderado pela China. Mas se os Estados Unidos se retiram disso, não há esse risco? Exatamente. Portanto, eu acho que o risco da retirada dos Estados Unidos, se não for feita de uma forma a manter o esforço de investigação e desenvolvimento nesta área, criará uma situação em que a liderança, do ponto de vista tecnológico, vai ser feita pela China. E nessa altura já não serão apenas os painéis fotovoltaicos, são também os automóveis, são também os comboios, os caminhonetes, os transportes, se calhar os aviões. Portanto, isso obviamente que não é para um país europeu como Portugal uma situação desejável. Mas que consequências então é que tudo isto pode ter para nós? Ou não vai ter uma consequência direta assim palpável nos próximos tempos? Assim, eu diria que isso vai muito depender das ações dos governos de Portugal em relação a isto. Mas nós temos 900 anos de história e sempre conseguimos navegar... E vamos sobrevivendo. E sempre conseguimos navegar entre grandes potências. Obviamente que havendo um redirecionamento dos Estados Unidos, e por exemplo aqui o West Center onde eu trabalho tem uma grande relação com os Estados Unidos, que penso que se irá manter, obviamente, havendo uma redirecionamento, a Europa vai ter que reagir de forma Porque a Europa vai no sentido contrário, não é? Exatamente, vai ter que reagir de forma compatível, e Portugal vai ter que escolher as suas
digamos, ligações e amizades de uma forma muito inteligente. E sempre a defender, em primeiro lugar, os interesses portugueses, porque, tal como nos Estados Unidos, na China, na Rússia ou aqui, é sempre importante os governantes perceberem que também têm como missão defender a vida e a qualidade de vida dos seus habitantes. Professor Miguel Miranda, só para terminarmos a nossa conversa e para percebermos em que ponto estamos, afinal, isto do ponto de vista científico, estamos perto do tal ponto de não retorno ou é um exagero estarmos a pensar numa situação dessas? Bem, é assim, os pontos de não retorno, aquilo que se chama em inglês os tipping points, têm sido discutidos na ciência N vezes, mas é preciso compreender que a capacidade que nós temos de, como diria, determinar de uma forma objetiva e indiscutível onde é que está o ponto de não retorno não é fácil. Eu dou-lhe, por exemplo, um exemplo muito recente que tem a ver com os incêndios da Califórnia. Exatamente. Os incêndios da Califórnia são um fenómeno meteorológico conhecido, não é nada completamente novo. E de resto já falámos deles aqui na história do dia e sobre, por exemplo, os ventos de Santa Ana. Exato, os ventos de Santa Ana é um fenómeno muito conhecido que desta vez tiveram um impacto grande. A única questão que é fundamental perceber-se é que ele não foi incêndio florestal, foi incêndio urbano. Mas pronto, mas isso é um detalhe. Também tem a ver com a situação específica ali em Los Angeles, não é? Claro, e com a pressão, o facto de não haver elementos que sejam resistentes ao fogo nas áreas construídas, mesmo daquelas pessoas que têm tanto dinheiro, que não nos faz confusão porque raio é que não os têm, mas pronto, mas isso é outro detalhe. O que eu queria dizer é que, por exemplo, um dos tipping points tem sido muito falado, que é a chamada corrente do Atlântico Norte, conhecido pela sigla americana AMOC, como estando praticamente a parar. Devo dizer que é um artigo da semana passada dos colegas do Woods Hole, que demonstram que isso não é exatamente verdade. Ou seja, nós não conhecemos assim tanto do sistema terrestre. E sobre os fogos da Califórnia, eu não posso esquecer que o Brian Hoskins, que é um cientista inglês de um nível muitíssimo elevado, aliás, já retirado, foi o primeiro a dizer que atenção, esta questão das sequências de anos muito úmidos e anos muito secos é uma coisa que os nossos modelos não estão a capturar. Portanto, é assim, a ciência tenta fazer o melhor possível, mas aquilo não é a verdade, ok? Aquilo é a melhor informação que a gente tem do que vai ser a verdade. Naquele momento. Muito obrigado, professor Miguel Miranda. Não tem de quê. Miguel Miranda é o ex-presidente do IPMA, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera. É também professor catedrático. Esta foi a História do Dia, que contou com a produção da Inês Galrito, sonoplastia de Matilde Andrade e Artur Costa. A música do genérico é do João Ribeiro. Eu sou o Ricardo Conceição. Até amanhã. Se gostar deste podcast, pode seguir, dar 5 estrelas e comentar o episódio na Apple Podcasts ou no Spotify. Pode também subscrever e gostar no YouTube. Assim recebe uma notificação sempre que houver um novo episódio.